Um modo que eu encontrei de ajudar vocês a entrarem em Chesterton é criando um curso, e um curso mais longo. Este curso será um curso mais longo, não será 1 ou 2 horas, porque Ortodoxia não é um livro para você ler em uma só sentada, e não é um livro para você ler uma vez só. Eu já li Ortodoxia pelo menos 5, 6 vezes inteiro, fora as vezes em que eu apenas folheei suas páginas inúmeras vezes. Esta primeira pergunta, a pergunta mais comum, por onde começar a ler Chesterton. Então este curso foi pensado para servir de resposta a esta pergunta: por onde começar a ler Chesterton? Bem, por Ortodoxia. Só que aí a gente entra no segundo motivo para haver um curso sobre Ortodoxia. Se a melhor resposta à pergunta por onde começar a ler Chesterton é Ortodoxia, muito mais do que Hereges, muito mais do que o Homem Eterno, muito mais do que qualquer livro seu esparso de artigos ou ficção ou qualquer outra coisa, isso não quer dizer que todo mundo que vá ler Ortodoxia consiga ler o livro. E aí chegamos à segunda coisa que mais se diz, são pessoas que chegam até nós, chegam até mim e dizem que tentaram ler Ortodoxia e não conseguiram. Pararam no meio, pararam no começo, ou leram até o final, mas sentiram que perderam muita coisa. E é um sentimento verdadeiro. Eu já senti isso muitas vezes também. Ainda sinto hoje, mas em grau menor. Então, as pessoas vêm até nós e dizem: olha, tentei ler Ortodoxia e não consegui. E ficam frustradas, porque é realmente frustrante. Você sabe que ali há várias joias, há várias pérolas, há riquezas enormes ali, coisas vivificantes mesmo, e você não consegue tirar aquilo ali. Você fica patinando numa superfície e você pesca uma coisa aqui, outra coisa ali, uma joiazinha, mas nunca consegue penetrar realmente essa superfície brilhosa de gelo e entrar de fato no livro, apreender mesmo a coerência interna do livro, ver o fio condutor da obra, e realmente acompanhar o autor passo a passo. Então é para isso que esse curso foi feito. Este curso foi feito para as pessoas que querem começar a ler Chesterton, começaram pelo lugar certo, que é a Ortodoxia, mas estão tendo dificuldades. E eu falo para vocês com toda a sinceridade. A primeira vez que eu li Ortodoxia, que foi aqui nesta edição da Mundo Cristão, quando ainda nem havia as edições da Eclésia e ainda estávamos há anos-luz de haver a Sociedade Chesterton como a gente conhece hoje, uma editora. Se houvesse um curso desse, eu teria feito com toda certeza. Porque a primeira vez que eu li Ortodoxia, eu soube que era um livro genial. Na hora eu tive essa percepção. Já havia tentado ler, já havia lido algumas coisas de filosofia, estava entrando neste mundo, E quando eu li Ortodoxia, eu senti que ali eu havia encontrado um caminho muito seguro, um caminho, claro, resumido, certo? Mas é assim que se começa mesmo, O caminho até a filosofia, o caminho da educação, ele passa necessariamente por essas sínteses imaginativas, até você chegar realmente à depuração lógica, que é aos tratados filosóficos propriamente ditos, Você tem que passar por essa vivificação da imaginação, por esse adestramento do imaginário, assim como você tem que ler Platão antes de ler Aristóteles. Chesterton serve para isso, e serviu para mim, então há que servir também para vocês. Então por isso que eu resolvi fazer esse curso aqui, porque o Chesterton mudou minha vida e eu quero também que ele mude a vida de vocês. E se você está tendo dificuldades para ler Chesterton e para ler Ortodoxia, nós vamos aqui ler o livro quase inteiro, juntos, e linha a linha. Se houver se em alguma linha eu achar que há alguma dificuldade ali, algo a ser melhor explicado, algo a ser expandido, algo a ser ligado a outras obras suas ou a outras obras de outros autores, nós vamos fazer isso. Antes de começarmos a ler o livro, eu vou dar uma visão geral da cultura da época, para você entender contra quem Chesterton estava falando, contra o que ele estava falando, Então vai ser um trabalho bastante minucioso de estudo deste livro. E no final do curso,
a ideia é que você tenha, né, de modo muito mais rápido do que eu tive, esta visão geral do que é a filosofia clássica, né, do que é a caridade cristã, a imaginação europeia, o intelectualismo, né, o auto-intelectualismo no seu melhor. Tudo isso a partir da obra e por trás da obra da pessoa de D.K. Chesterton. Chesterton é um autor realmente indispensável, né? Ele é indispensável porque ele reúne em si, de modo muito único, de modo muito marcante, de modo muito sintético, basicamente toda aquela civilização cristã e clássica, aquela síntese europeia, né? Que hoje em dia foi perdida, né? Então ele recriou essa síntese em si mesmo, no seu próprio espírito, no seu próprio intelecto, né? E nos seus escritos a gente tem o vislumbre do que era ser um homem cristão educado, um europeu possuidor, né, da alta cultura de antigamente, né, antecedente, e principalmente como que este homem europeu cristão, intelectual, como que ele age no mundo de hoje, moderno, né? Porque Chesterton escreveu no começo do século XX, né, da primeira metade do século XX, e o século XX é o nosso tempo ainda, é o nosso mundo, né, muito parecido com os dias de hoje. Todas as grandes ideias da época de Chesterton ainda estão vivas hoje, né, só foram acrescentadas de outras ideias, e aqui e ali expandidas, né, mas poucas delas caíram em desuso. Ele queria afirmar a filosofia na qual ele veio acreditar, né? E há 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que é por meio de imagens mentais. A gente vai ver isso muito, né? E não por meio de deduções. A segunda é que ele queria afirmar a filosofia na qual ele passou a acreditar. Ou seja, há essa ideia de trajeto, né? De passar do caos, da salada cultural da qual vínhamos falando, né? Da qual eu falei no vídeo anterior, para então a terra ensolarada e fresca da ortodoxia. O livro é sobre isto, né? Esta jornada intelectual, espiritual, psicológica e o que mais valha, desde o caos até a ordem. E o terceiro ponto é que não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram, e ela me fez. Então aqui está o terceiro ponto, né? Chesterton se recusa e deixa bem claro que esta filosofia, esta cosmologia, esta visão das coisas, essa ortodoxia não é algo que ele criou. Ele descobriu isso sozinho, né? Sozinho assim, sem a ajuda direta da filosofia clássica e da religião, e veio descobrir então uma sanidade filosófica que não era dele. Ele não criou isso. O mérito não era dele, né? Então isso já difere completamente dos grandes filósofos da modernidade, né? Que sonhavam em erigir seus sistemas fechados que haveriam de explicar o mundo inteiro, né? E aquilo sairia deles, né? Pois se este livro é uma piada, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Sou eu o homem que com a mais completa ousadia descobriu o que já fora descoberto. Se há um elemento farsesco no que se segue, a farsa deverá ser debitada de minha conta, pois este livro explica como tive o devaneio de ser o primeiro homem a colocar os pés em Brighton, somente para depois descobrir que fui o último. Narra minhas pantagruélicas aventuras em busca do óbvio, ou minhas elefantescas aventuras, né? Ninguém pode considerá-las mais patéticas do que eu. Nenhum leitor pode acusar-me de tentar fazê-lo de tolo. Sou eu o bobo da corte da história, e nenhum rebelde poderá me tirar desse trono. Confesso livremente todas as ambições idiotas do fim do século XIX. O anticlericalismo, os dogmas, né? Aquela história de dogmas como armas de tirania espiritual, aquele ceticismo, né? Aquele progressismo desvairado da era vitoriana, né? O amor livre, essas coisas. Tentei, como todos os outros rapazocos solenes, estar à frente do meu tempo. Como eles, tentei estar alguns minutos adiante da verdade, e descobri que estava 1800 anos atrasado. Afeitei uma voz de exagero, dolorosamente juvenil,
ao proferir minhas verdades, e fui punido da forma mais justa e irônica, pois mantive minhas verdades. Só descobri, não que não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, na verdade encontrava-me na ridícula posição de ser sustentado por toda a cristandade. Pode ser, e os céus me perdoem por isto, que tenha de fato tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições já existentes da religião civilizada. O homem do iate pensou que era o primeiro a descobrir a Inglaterra, e eu pensei que era o primeiro a descobrir a Europa. Tentei realmente fundar a minha própria heresia, e quando lhe tinha dado os últimos retoques, descobri que era a ortodoxia. O curso, então, consistirá desses vídeos introdutórios e consistirá de uma aula para cada capítulo. Essas aulas podem variar de 1h30, 2h30, 3 horas, depende muito do capítulo. As aulas ficarão gravadas e você poderá acessar as aulas de onde você quiser, quando você quiser. Qualquer pessoa pode fazer o curso, é um curso básico mesmo. Então, se você nunca leu o livro, você caiu de paraquedas hoje, você pode fazer o curso e ler o livro sem nenhum problema. Essa é a ideia. As aulas estão separadas geralmente também por páginas, né? Então, uma aula de meia hora, que vai da página X até a página X, para você também não ficar se cansando muito com aulas muito longas. O valor do curso será de R$ 247, que podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros. Pela quantidade de material, eu creio que é um valor bastante justo, bastante bom, inclusive. Além disso, também haverá uma comunidade com todos os alunos do curso, e vai poder haver conversas, você vai fazer quantas perguntas você quiser, eu vou responder. A gente quer criar um grupo de discussões mesmo shertonianas de um nível mais alto. A gente quer criar, de fato, um núcleo de estudos com este primeiro curso. A gente quer criar uma coisa legal mesmo. Nesta primeira turma, haverá apenas 100 vagas. E os primeiros 10 a comprarem, a clicarem no link e comprarem o curso, vão ganhar um exemplar dessa edição aqui, que é a edição que eu uso no curso, tá? Então eu leio essa edição aqui. As matrículas já estão abertas a partir de agora, e elas ficarão abertas até o dia 5 do mês que vem. Será um curso em que nós vamos ler juntos o livro inteiro de ortodoxia, e no final eu espero que você já saia de lá um leitor bastante avançado de Chesterton, porque, pessoal, este curso é o resultado de quase 10 anos de leitura assim, constante de Chesterton. Então, faz muito tempo que eu leio Chesterton. Este conteúdo é um conteúdo preparado com muito carinho, com muita seriedade também. É um conteúdo que eu realmente creio que vai ser útil para vocês. E, bem, a partir de agora não há mais desculpa, né, para você não ler Chesterton. Agora, esta ajuda que teria sido muito bem-vinda quando eu comecei a ler Chesterton 10 anos atrás. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço de novo, de coração, a atenção e nos vemos, então, espero eu, no curso. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus todos vocês. Até mais!